A história de Davi na Bíblia é uma história sensacional, né? Davi foi considerado o maior rei de Israel, né? E é interessante, eu vou tentar trazer essas histórias para os nossos dias hoje, como Deus também age assim, né? Mas olha só, ele era muito improvável, ele não era pouco improvável. Olha a história desse cara. Ele era filho de Jessé, ele tinha, sei lá, um monte de irmãos, a Bíblia fala que ele tinha bastante irmãos. E ele era de porte físico pequeno, então ele, o Davizinho, ó, eu imagino ele assim, pequenininho, com os cabelos enrolados vermelho, cheio de sarda. É assim que eu penso em Davi quando eu leio as histórias dele, né? E ele era separado dos outros irmãos, por quê? Porque ele cuidava das ovelhas. Davi era criador. O pai dele colocou ele para cuidar da criação de ovelhas. E olha só, a primeira história que interessante de Davi. Diz que um dia Davizinho estava pastoreando ali as ovelhas e um leão veio e abocanhou uma das ovelhas de Davi. Davi era um menino. Sabe o que esse cara fez? Ele correu atrás do leão e tirou da boca do leão a ovelha morta e trouxe embora, né? Quando ele voltou de pastorear as ovelhas, que ele trouxe as ovelhas para a fazenda do pai, que era Jessé, ele falou pro pai: as 99 estão aí, e essa daqui, ó, eu tirei da boca do leão. O pai dele ficou maluco com ele. Como é que você fez isso? Ele falou: não, eu fui lá e tirei e falei: devolve, que isso aqui não te pertence, isso aqui é do meu pai. E eu trouxe de volta porque essa ovelha não era dele, essa ovelha era sua. Primeira lição de Davi pra gente. Cara, quando alguém te confiar alguma coisa, quando alguém te deixar alguma coisa pra você tomar conta, é porque essa pessoa confia em você, não é verdade? Se ela te confiou algo, você tem a obrigação de cuidar aquilo com todo o seu coração e com toda a sua alma, né? Sabe por quê? Porque as pessoas esperam isso de você. Isso é no seu relacionamento, isso é com os seus pais, isso é com os seus filhos, até mesmo na empresa onde você trabalha. Se alguém confiar algo a você, aprenda com Davi. Você vai até as últimas consequências, porque é isso que as pessoas esperam de você. O tempo foi passando, Davi continuou pastoreando as ovelhas. Ele não cresceu em estatura, mas ele foi ficando mais velho. E aí naquela época, o que acontecia? Deus separava algumas pessoas, chamados de profetas, né? Que eles era a intermediação de Deus com os homens na terra. Então essas pessoas eram ungidos, eles eram separados, chamados de profetas, e eles que traziam os recados de Deus para as pessoas aqui na terra. Vamos lá. Então a gente vai falar agora do profeta Samuel. O profeta Samuel era um profeta que reinava juntamente com Saul, o povo de Israel, e já estava chegando na hora do rei Saul ser substituído, né? Porque tinha um prazo aonde tinha que vir o seu sucessor. Deus informou para o profeta Samuel que lá na casa de Jessé tinha a pessoa que ia assumir o reinado de Saul. Olha só. De repente, chega a pessoa mais importante de Israel, porque o profeta, ele era o homem de Deus na terra. Foi visitar Jessé, chegou lá e falou assim: Deus manda vir buscar aqui o sucessor do rei Saul, ele está nessa casa. Imagina a alegria do pai. O pai tinha um monte de filho. Ele começou por quê? Ele começou pelo mais velho, que era corpulento, ele tinha uma boa aparência, né? E aí quando o profeta viu os meninos, ele foi olhando um por um. Esse não é, esse não é, esse outro não é. E foi acabando, né? Esse também não é também. Quando chegou no último menino, ele falou: não é nenhum desses. Tá faltando algum? O pai falou assim: não. Tem certeza? Não tem mais nenhum? Eu vi um lá fora cuidando das ovelhas. Ele falou: não, aquele lá é o Davizinho, é o mais novo. Traz o Davizinho pra cá. Quando o Davi entrou, naquela época, eles tinham um costume, eles pegavam um chifre de carneiro, azeite virgem e derramava sobre o ungido, aquele que Deus tinha escolhido. Quando o Davizinho entrou, o profeta Samuel falou: esse é o escolhido, o separado do Senhor. E ungiu ele na frente de
todos os irmãos. Pensa só, ele passou a infância e a juventude separado dos mais velhos. Cuidava lá dos pastos e das ovelhas, das criações. De repente o profeta vem e separa. Aí eu te pergunto, esse cara era improvável ou não era? Ele foi deixado por último, né? Ninguém olhava para ele. E Deus olhou, sabe por quê? Porque Deus não olha a aparência, Deus não olha o maior, né? Olha só o ensinamento, Deus não olha aquele que parece agradável aos olhos do ser humano. Deus tira do improvável e fez ele rei de uma nação, a nação escolhida, Israel. Naquele momento ele foi ungido, imediatamente ele é separado da família dos irmãos e levado para Israel para começar a ser preparado para ser o sucessor do rei Saul, né? E aí conta a história que o quê? Lá no palácio, né? Ele era quem tocava harpa, ele era apaixonado por música. Ele começou a compor louvores, e os louvores dele tá cheio na Bíblia. E ele começava a tocar harpa, né? Naquela época as nações elas brigavam, né? Brigavam por território. Era uma nação que estava sempre em guerra. E quando o povo de Israel saía em batalhas, quando ele voltava, quem voltava era quem? Davizinho tocando harpa. Eu consigo imaginar a cena na minha cabeça. Eu não consigo ouvir e ler alguma coisa, principalmente na Bíblia, que tem histórias maravilhosas, e não conseguir imaginar a alegria, né? Daquele homem pequeno, de estatura pequena, vindo, cantando louvores para Deus, com aquela harpa, e eles comemorando a vitória. E o tempo foi passando, e ele começou a trabalhar no exército de Israel. Saul era o rei, mas ele também ia para a batalha, e Davizinho ia do lado dele. Aí chega o ponto alto, né, dessa história. O Império Romano tinha um homem chamado Golias, enorme, né? A Bíblia fala que ele era um homem de mais de 2 metros de altura, e Davizinho era apenas um homem de baixa estatura. Isso foi antes dele assumir o reinado do povo de Israel. E de repente o Golias, ele desafia todo o exército de Saul na frente da batalha, falando: eu quero ver quem é o homem que é capaz de me desafiar. O exército inteiro de Saul, o exército inteiro de Israel se tremeu mediante aquele homem gigantesco. Vocês têm alguma dúvida de quem foi o homem que foi lá e desafiou esse cara? Davi. Ele devia ter esse tamanho, né? Desse tamanho aqui. Ele falou: eu vou pegar esse gigante. Imagina a aflição do exército. Não vai, pelo amor de Deus. Esse cara tá louco, tira ele daí. Saul, pelo amor de Deus, tira esse cara daí. Mas quem estava com ele na batalha? Ele era ungido, ele era separado e ele tinha um propósito. Lição número 2. Quando Deus põe um propósito na sua vida, não tem nada que vai atentar contra você, que vai te levar à morte. Sabe por quê? Porque Deus prometeu, Deus cumpre. Deus não disse para ele que ele ia ser o sucessor de Saul? Disse. Não falou que ele assumiu o reinado? Falou. Então ele não ia morrer. Ele bateu a mão no peito e ele falou: eu vou derrubar esse gigante. Ele tinha lá uma arma que parecia um estilingue, né? E ele colocou uma pedra e ele girou. Quando o gigante veio em confronto dele, ele soltou a pedra, bateu na cabeça de Golias e Golias caiu. Naquele momento inteiro, o exército romano se rendeu ali pro povo de Israel. Eles venceram a batalha e voltaram para casa. E a minha pergunta para você é essa agora. E aí, você quer ser grande igual Davi ou você quer ser grande igual Golias? Você sabe que nas nossas vidas, às vezes a gente tem esses exemplos muito perto da gente, né? Pessoas que parecem enormes, que parecem grandes, mas que não andam com Deus. Essas pessoas, elas podem ser grandes em aparência, elas podem ser grandes em cargos sociais, elas podem ser grandes na política, elas podem ser grandes nesse mundo aqui nosso, né? Porém, para Deus, eles não passam de pessoas insignificantes. Davi tinha baixa estatura, mas ele tinha Deus, então ele tinha tudo. Ele se tornou grande, um homem pequeno, de aparência franzina, pequenininho, que na minha
percepção ele era até meio vermelho, devia ter cara de pimenta, e ele se tornou grande e foi o maior rei de Israel. Até hoje lá em Israel, ele é considerado o maior. Tudo que, para quem já foi para Israel, ou quem já viu alguma coisa de Israel, lá em Israel, até hoje, tudo que é muito bom lá, leva o nome de Davi. Tudo que é grandioso lá, leva o nome dele, porque Davi, com certeza, foi o segundo Adão que aqui passou, porque Deus escolheu ele para poder gerar essa nação, né? Qual a reflexão que eu deixo para vocês? Não importa quem é você hoje, não importa onde você trabalha, não importa a sua aparência, tá? Não importa quem é você para o mundo. Deus cuida de você e pode te deixar grande, porque Deus olha para os improváveis. Talvez eu aqui hoje falando de Deus, talvez hoje eu aqui fazendo esse vídeo e mostrando um pouquinho dessa história para Deus, se fosse alguns anos atrás, nunca eu imaginaria estar aqui falando isso para vocês. Nunca. Pessoas que estão à minha volta imaginariam que eu estaria usando exemplos como esse para trazer histórias para minha vida e para sua vida. Mas Deus me levantou também como improvável. E eu quero e vou ser grande como Davi.